Aviso inicial. Esse vídeo aborda temas sensíveis, como violência psicológica, abuso, sequestro, tortura simulada, fetichização de sofrimentos e dinâmicas de poder extrema. As obras citadas, incluindo o filme As Fitas de Paul Gixby, contêm representações gráficas de violência. Recomenda-se a descrição de maiores de 18 anos de idade. Se você está ou já esteve em uma relação abusiva, procure ajuda profissional. Cuide de você antes de consumir esse conteúdo. Vamos começar. Recentemente eu me peguei um buraco de coelho extremamente profundo sobre um tema que até então eu desconhecia completamente. Os chamados Dark Romances. E quando eu digo profundo, é realmente bem profundo, a ponto de começar a me doer fisicamente. Como se cada pesquisa, leitura, análise fosse arrancando uma camada dentro de mim. Dark Romance não é simplesmente um romance com cenas de sexo explícito ou personagens moralmente ambíguos. Dark Romance é, no seu cerne, a romantização deliberada de relações abusivas, tóxicas e até criminosas de certo ponto. Estamos falando de sequestradores que se apaixonam pelas suas vítimas, síndrome de Estocolmo. Assassinos que encontram o amor verdadeiro, entre aspas, na pessoa que deveria matar. Máfia, estupro, cárcere privado, chantagem emocional e violência física sendo vendidos como gesto de amor intenso. De verdade, a princípio eu achei que era um nicho bem pequenininho, talvez restrito a alguns cantos obscuros da internet. Lê do engano, meus jovens, lê do engano. Dark Romance é um dos gêneros que mais crescem em plataformas como Wattpad, Amazon Kindle, entre outras de fanfic. Spirit... Perdão, eu ainda tô me recuperando do trauma que foi escrever esse roteiro e consumir algumas coisas. Voltando, e o que me assustou na verdade não foi o conteúdo em si, mas quem está consumindo ele, principalmente quem está escrevendo ele. E é aqui que eu preciso fazer uma pequena pausa e dizer, eu não tô aqui pra simplesmente tacar pedras, obviamente, eu vou fazer elogios, críticas e no final uma comparação que talvez te deixe desconfortável, envolvendo um dos filmes que eu mencionei logo no início, As Fitas de Paul Gixby. Então respira, vem com calma. Quem escreve, quem lê. O perfil preocupante. Vamos aos números. E aqui as coisas ficam um pouquinho complicadas. Uma boa parte esmagadora das escritoras de Dark Romance são mulheres. E até aí, nada de novo. O gênero romântico tem, como um todo, sempre foi majoritariamente feminino. O problema é a idade. Em plataformas como Wattpad e Spirit Fanfics, a maior parte das autoras de Dark Romance tem entre 13 e 16 anos. Meninas, crianças, adolescentes escrevendo sobre sequestro, abuso, cárcere privado, como se fosse histórias de amor proibido. E por que isso acontece? Eu tenho algumas hipóteses. A primeira seria a curiosidade natural sobre o tabu. A adolescência é um momento que a gente começa a testar limites, se perguntar o que é certo e errado, e a consumir conteúdos que os adultos dizem que não deveríamos consumir. Dark Romance é o proibido, é o perigoso, e para um cérebro em formação, isso é um apelo gigantesco. A segunda seria uma confusão entre intensidade e saúde. Muitos adolescentes não têm referências claras sobre relacionamentos saudáveis. Eles veem no Dark Romance paixões avassaladoras, ciúmes extremos, possessividade e controle sendo vendido como provas de amor, quando não se tem experiência de vida suficiente para distinguir um gesto abusivo de um gesto carinhoso. A linha fica perigosamente tênue. E a terceira, pra mim, é a mais delicada, que seria a romantização da própria vulnerabilidade. Muitas dessas meninas já sofreram ou testemunharam violência de alguma forma. Escrever sobre o agressor como se fosse um príncipe sombrio pode ser uma maneira distorcida de processar o trauma. Só que, infelizmente, também pode ser uma maneira de normalizar o abuso. E aqui eu preciso ser bem claro. Eu não tô dizendo que toda adolescente que escreve Dark Romance vai se tornar uma vítima ou já foi uma vítima, nem nada do tipo. Mas o padrão é preocupante o suficiente pra gente dar uma analisada. Agora, vamos pro outro lado. As leitoras dela tem uma faixa etária um pouco mais ampla, normalmente mulheres entre os 14 e os 40. Mas o fenômeno é basicamente o mesmo, a busca por uma fantasia onde o homem é perigoso, incontrolável e violento, mas só se derrete pela protagonista. Ela é a exceção, a única que consegue domar a fé. E isso me leva ao próximo bloco. Mas que bela caceta. Porque, diabos, isso nos atrai tanto? Por que nos atrai o que nos destrói? A psicologia por trás do Dark Romance é fascinante e assustadora na mesma medida. Mas como dizia Jack o Estripador, vamos por partes. O primeiro conceito seria a excitação por ameaça. Nosso cérebro tem um sistema de recompensa que, em situações de risco calculado, libera dopamina e adrenalina. Montanhas russas, filmes de terror, esportes radicais, todos eles usam o mesmo mecanismo. Dark Romance usa isso também, só que é aplicado no campo afetivo. A ameaça não é o susto de 5 segundos, a ameaça é o parceiro romântico. A fantasia de ser a exceção. Esse é um dos maiores apelos psicológicos que eu encontrei no Dark Romance. Essa é a ideia de que você é tão especial, única, irresistível, que consegue mudar o monstro. O assassino não mata você,
porque ele te ama. O sequestrador te liberta porque você o consertou. What? Essa fantasia é poderosa, mas toca num desejo humano muito básico. Ser visto, escolhido, ser capaz de transformar alguém. O problema é que na vida real, ninguém muda ninguém por amor. Abusadores não param de abusar porque encontraram a pessoa certa. Por aí que a coisa desanda. Relação com trauma. Estudos mostram que pessoas que sofreram abuso na infância ou adolescência têm maior propensão a fantasiar com cenários de controle e violência. Não porque gostam da dor, mas porque reviver o trauma em um ambiente controlado, uma ficção, livro, filme, pode dar uma sensação ilusória de domínio sobre aquilo que foi incontrolável. Uma tentativa de reescrever a própria história. Belo pênis, irmão. No Dark Romance é comum encontrarmos elementos como o CNC, que seria o consenso ou consente, dinâmicas de poder extremas, play distorcido e a figura do stalker romântico. Cada um desses fetiches tem raízes psicológicas diferentes, mas todos compartilham algo em comum: a entrega total do controle a alguém que, teoricamente, não merece ter esse poder. Fantasiar não é crime, errado. Fetiche não é crime. O problema nunca é o que se fantasia, desde que seja entre adultos, conscientes, consensuais e desconectados na realidade. O problema é quando as fantasias começam a moldar o que você aceita na vida real. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Yanderes e a cultura oriental, quando o amor vira obsessão. Antes de continuarmos, eu preciso falar sobre um primo oriental do Dark Romance ocidental, as Yanderes. Se você não conhece o termo, ele vem de duas palavras, que seria Yanderu, que é doente ou mentalmente perturbado, e Dere, carinhoso, amoroso. Talvez você deva pegar isso daqueles termos, Tsundere, Yandere, Nondere e por ali vai. Uma personagem yandere é aquela que começa doce, inocente, apaixonada e gradualmente se revela violenta, obsessiva e capaz de matar para proteger ou possuir quem ama. O clássico dos animes e mangás seria a Gazai Ono, de Mirai Nikki, a personagem mais icônica do arquétipo. Ela persegue, assassina, rouba e faz tudo pelo protagonista. Outros exemplos seria a Shion, de Higurashi, ou a Kotonoha, de School Days. Em versões mais leves, algumas heroínas como de Doki Doki Literature Club ou Love Death. A diferença cultural que é interessante. Enquanto o Dark Romance ocidental tende a focar no homem como predador e na mulher como vítima, que doma a fera, as yanderes invertem ou embaralham esse papel. Muitas vezes a mulher é violenta e obcecada e assassina, enquanto o homem ele é mais um objeto de desejo ou vítima. Mas o fenômeno psicológico muito parecido é a romantização da violência como prova de amor extremo. A ideia de que, se você me deixar eu morro, ou melhor, te mato, é vendido como uma intensidade romântica e, curiosamente, o público yandere é mais equilibrado entre homens e mulheres do que o Dark Romance ocidental. E existem obras ocidentais que flertam com isso, sem necessariamente mergulhar de cabeça. Você tem You, da Netflix, o perseguidor romântico, Atração Perigosa, o clássico dos anos 80, e até Garota Exemplar, de Gillian Flynn, onde a obsessão vem da mulher. Todas essas obras gostam de ser vistas como primas mais respeitáveis do Dark Romance. A diferença? Em geral, esses filmes e séries não romantizam o abuso, eles mostram o horror, e essa distinção é fundamental. A vida real não é um Dark Romance. As fitas de Paul Gixby como espelho. Agora chegamos a um ponto. O título que eu disse pra você ter em mente, As Fitas de Paul Gixby, um filme de 2007. Se você nunca assistiu, saiba que esse filme não é pra qualquer um. Ele é um filme no estilo falso documentário que mostra de maneira crua as fitas caseiras de um assassino serial que sequestra, tortura e mata suas vítimas. Não há romantização ou redenção do monstro, não há final feliz, apenas violência e degradação. E o porquê eu trouxe esses filmes para uma discussão sobre Dark Romance? Porque esse filme se encontra mais o retrato do que realmente aconteceria se um príncipe sombrio existisse no mundo real. Mas será que não tem nenhum andando por aí? Você gosta de chupar cacete? Então vem chupar meu cacete. Seu Dark Romance favorito, aquele que o sequestrador se apaixona pela vítima e no final os dois fogem juntos, seria na verdade As Fitas de Paul Gixby. O homem que te prende no porão não vai te dar um banho de espuma e fazer amor com você ao som de uma música melancólica. Ele vai te desumanizar, torturar e quando enjoar de você, te mata. A diferença entre Dark Romance e realidade é a diferença entre fantasias e testemunho. Um produto criado para gerar excitação dentro de um contexto seguro. A outra é o inferno na Terra. E aqui umas críticas e elogios de uma forma mais equilibrada. O Dark Romance pode sim servir como uma válvula de escape para explorar medos e desejos sombrios num ambiente controlado, obviamente. Para adultos com maturidade e discernimento, pode ser um gênero extremamente interessante e até bem provocativo. Eu confesso que teve partes extremamente provocativas durante a minha busca. Há escritoras sérias do gênero que tratam o tema com complexidade, mostrando que há cicatrizes e o trauma, não só o lado sexy. A idade média das autoras e a falta de avisos de gatilhos são irresponsáveis. Meninas de 14 anos escrevendo sobre estupro romantizado não é liberdade criativa, é um sintoma de um problema muito maior. Além disso, a indústria editorial que lucra com isso, sem oferecer nenhum tipo de contexto ou alerta, também tem culpa. A minha recomendação final é essa: consuma a ficção, mas não deixe a ficção te consumir. Se você quer uma obra que realmente entenda o horror da dinâmica predador e vítima, assista As Fitas de Paul Gixby, mas obviamente com acompanhamento. Não é um filme fácil, porque a vida real não é fácil. E pra fechar, vou deixar algumas indicações de obras que tratam de temas
parecidos, mas com mais responsabilidade ou com um olhar mais clínico. Teria O Colecionador, de John Fowles, Garota Exemplar, de Gillian Flynn, Um Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Não é um dark romance, mas ele desconstrói a violência humana de uma forma brutal. Também posso recomendar algumas séries, como You, da Netflix, e The Fall, com Jamie Dornan e Gillian Anderson. De filmes, obviamente, As Fitas de Paul Gixby, com Os Avisos que Eu Dei, O Mistério de Silver Lake, que ele é mais real, só que trata a obsessão masculina de uma forma crítica. E de animes e mangá, teria Mirai Nikki, Higurashi, O Enter Cry e Happy Sugar Life. Esse último, particularmente, ele é extremamente pesado e mostra o horror da obsessão sem romantizar. Se você quer entender as Yandere sem se iludir, são bons pontos de partida se você pegar esses animes que eu falei. Bom, e por isso é hoje. Obviamente, preciso agradecer ao mano que tá editando esse vídeo. Muito obrigado, meu lindo, ó, top! E caso você queira, se inscreva no canal, deixa um like, comentário. Agradeço muito, porque particularmente eu tô gostando muito de fazer esse tipo de vídeo e eu tô vendo um bom desenvolvimento com o público. Tô vendo um crescimento bem bacana e isso tá me deixando bem feliz. Bom, agora aqui eu preciso facilmente ligar pra minha terapeuta, porque, Deus, fazendeira virgem, boi leiteiro.